Alô pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos aqui a mais uma videoaula sobre dicas sobre o LaTeX, tá bom? Eu vou pegar aqui o trabalho de um orientando e vou apresentar a vocês como é que a gente vai colocar citações no LaTeX, tá certo? Então, primeiramente, ele já colocou aqui um texto, né? A gente vê que aqui do lado esquerdo nós temos o texto com a definição, com as definições do LaTeX. Do lado direito nós temos o PDF que é gerado, tá certo? Então vocês podem ver aqui que ele tem uma citação, né? Provavelmente da Organização Mundial de Saúde, acredito eu, certo? Ele já fez aqui uma listagem dessas referências, então o que é que a gente faz? Copia aqui, né? Vamos ter o auxílio aqui do Google Acadêmico, onde eu vou colar aquilo que ele já tinha feito. Quando eu colo, vai me aparecer isso aqui, tá bom? Então, clica-se no botão citar, vem aqui no Bibtex, certo? Ó, clicar com o botão direito, abrir aqui a citação, copio, vou lá em uma pasta aqui que é do pós-textual referências.bib, e aqui, né, eu vou colar aquela citação que eu copiei, certo? Ó, venho aqui e vou aqui copiar, certo? Então aqui, ó, é o Word 2020 Report. Eu copio, tá bom? Isso aqui vai ser a referência que a gente vai utilizar aqui. Clico duas vezes aqui, ó, na citação. Vocês podem ver que ele já me redireciona lá para o texto. E aqui, em vez de eu colocar nesse formato, eu vou colocar barra cite, ok? E a citação que eu copiei de lá, beleza? Quando eu compilo aqui novamente, vocês vão ver que após o processo de compilação aqui, a citação vai estar feita, né, de acordo com a norma, a BNT. Vocês podem ver aqui que ela ficou organizada agora dessa forma, Organization et al 2020. Se eu clicar nela, vocês podem ver, ó, que ela já ficou tudo no padrão correto, tá certo? Isso aí foi o primeiro exemplo que eu ministrei, posso estar mostrando a vocês. Posso ter esse aqui, esse Giovanni, ó, também, ó, se eu copiar, ver aqui onde ele colocou, ó, Giovanni, pronto, esse Giovanni aqui, né, só tem ele. Eu copio isso aqui, venho aqui novamente no Google Acadêmico, limpo a minha pesquisa anterior, tenho aqui a nova citação, ó, citar Bibtex. Posso ver que aqui já é diferente da outra, né, que já é uma tese de doutorado. Então eu copiei, vou novamente aqui na pasta de referências.bib, colo aqui, copio a referência, certo? Volto à introdução, ok, ó. Venho aqui na introdução, né? Aqui eu tenho Giovanni. Em vez de ficar Giovanni 2011, eu apago aqui e coloco barra cite o Giovanni lá, tá bom? Novamente eu vou compilar aqui, ó. Ele passa um tempinho compilando, né? Visto que o Overleaf é uma plataforma online. Então passa alguns segundos compilando. Após ele compilar, eu vejo novamente, ó, que ele, ó, já coloca lá na citação na forma correta, tudo dentro do padrão, tá bom? Então essa é a maneira que vocês vão utilizar para citar principalmente no final do texto, certo? Essa é a forma mais correta. Outra dica que eu vou dar aqui é em relação a seções. Sempre quando eu faço uma seção, é interessante que eu crie um label, certo? Um label, por exemplo, eu crio aqui sec, né, que é de seção, com texto. Pronto. Porque assim eu posso utilizar isso na referência, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, quando eu vou falar sobre como estão organizados a estrutura do trabalho, certo? Então aqui, no caso, o trabalho está organizado em 5 capítulos, ok? Aí aqui eu coloco assim,
no capítulo, aí coloco barra ref, é assim mesmo, barra ref, aí coloco chap, certo? Referencial teórico, né? Se eu posso ver que aqui no referencial teórico eu tenho aqui o label que vai fazer referência a ele, certo? Então aqui eu vou colocar em todos os capítulos esse tipo de referência. Então, ó, então no capítulo ele vai mostrar dois, né? Serão apresentados, será apresentado os conceitos sobre câncer de pele e a base sobre aprendizado de máquina e extratores e características. Pronto. Ok? Quando eu compilar novamente, eu venho aqui embaixo, né? Ó, logo, essa parte de estrutura do trabalho vem logo após os objetivos. Após ele compilar, quando eu passar o mouse aqui em cima, ó, no capítulo 2, eu clico, ele já vai me redirecionar ao capítulo 2, tá certo? Então, da mesma forma que eu fiz isso para ter uma referência do meu capítulo, eu também vou fazer isso para as imagens, né? Por exemplo, essa imagem aqui, ó, figura 1. Na figura 1, toda vez que eu vou citar uma figura no meu texto, eu tenho que chamar ela, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, a figura, certo? Barra ref, né? Eu posso ver que aqui eu também vou colocar um label, tá bom? Para identificar essa figura, vou colocar assim, barra label figura, botar só assim, figura, dois pontos, ABCDE. Vamos dizer que é a referência dela. Então aqui vai ser a figura ABCDE. Lógico que é fig.isso, né? Fig. Pronto, fig.abcde. A figura ABCDE apresenta ou ilustra o critério de diagnóstico clínico. Pronto, diagnóstico clínico. Vou compilar aqui novamente. Isso é muito importante, certo, pessoal? Toda vez que eu coloco uma figura, eu tenho que chamar ela no texto. Beleza? Então, vocês podem ver assim que eu passo o mouse aqui, ó, figura 1, certo? Ele já chama figura 1, tá bom? Então, era isso que eu iria mostrar hoje aqui a vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima videoaula.